Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Construir Património. O meu nome é Rodrigo, para quem ainda não me conhece, e neste canal podem acompanhar os meus investimentos, as minhas compras e as minhas vendas, tanto em ações, ETFs como criptomoedas. No vídeo de hoje vamos ver um bocadinho da atualidade também do mercado. Saíram alguns dados novos também quanto ao CPI dos Estados Unidos. Vamos então passar por aí, vamos ver como é que está a situação da guerra e o que está a causar no nosso dia-a-dia e vamos então analisar isso neste vídeo. Bem, como vos estava a dizer então, vamos lá começar mais um vídeo. Não se esqueçam, deixem o vosso like. Tenho reparado que as visualizações aos poucos também têm começado a aumentar, o que é bom, significa que há gente a ver, isso é importante também. Têm sido os vídeos vistos também durante mais tempo, o que significa talvez que as pessoas estejam a gostar do que estão a ver. Mas também já reparei que há muita gente que está a ver e não está a subscrever o canal. Isso também é muito importante, ajuda e mostra que as pessoas estão aqui e estão a continuar a acompanhar o portfólio. Bem, como vos tinha mostrado no último vídeo, a gente já está, neste momento, fez o aporte mensal, fizemos as compras mensais e estamos neste momento com 7.260€. Teve uma ligeira queda desde o último vídeo, tendo que as coisas não estão fáceis, os dados que saíram do CPI também não vêm ajudar. E vamos falar disso também neste vídeo e vamos analisar o porquê e a minha opinião sobre isto. Já sabem, tudo o que eu digo aqui é única e exclusivamente a minha opinião, não é conselho financeiro. Vocês podem tirar ideias, mas já sabem, façam a vossa pesquisa, analisem e verifiquem sempre se é essas as decisões que vocês querem tomar. Bem, como podem ver aqui, tanto em criptomoedas estamos mais ou menos na mesma, investimentos estamos mais ou menos na mesma, teve uma ligeira queda, sim. Basicamente houve tudo que caiu, que até podemos ver aqui no portfólio da página. Por exemplo, na parte da Microsoft, que já não estamos com o lucro que estávamos antes, ok? A única ação que se está a manter muito bem e até a subir ligeiramente é a United Health. Tem-se mantido muito, muito bem. Mas quanto à Microsoft e, por exemplo, a Ferrari, tiveram umas quedas ligeiras, assim, vamos ver aqui até, por exemplo, no espaço aqui do mês, dá para ver a desvalorização que teve. Nestes últimos meses não tem sido fácil, mas vocês já sabem a minha opinião, eu confio no portfólio e é para continuar a comprar. Mas uma coisa que vos quero mostrar hoje, e lá está, vamos deixar um pouco o portfólio de fora, porque o portfólio vocês já conhecem, já sabem o dinheiro que cá está, onde é que eu os tenho investido, nada mudou. Vamos ver então como é que está o mercado hoje, ok? E o que é que eu vos quero mostrar? Bom, antes de mais, saiu aqui o CPI, no dia 2 tinha saído aqui o CPI e eu achei por bem trazer. Para quem não sabe o que isto é, basicamente é os dados de inflação nos Estados Unidos da América, são lançados uma vez por mês. Já se estava a contar basicamente que fosse subir, não se estava a contar que subisse tanto, mas neste momento já é normal, digamos, que isto tenha acontecido, tendo em conta os preços das coisas. Acho que toda a gente tem visto supermercados, combustíveis, tudo isso vocês têm reparado bem nos aumentos dos preços e isto vem basicamente simplesmente confirmar as subidas que já temos tido. Isso significa que não vai melhorar, pelo contrário, vai continuar a piorar. Neste momento, então, o que é que nós temos aqui? Só para saberem fazer a separação entre o core e o headline, o core aqui basicamente não conta os alimentos e a energia, ok? E nesse caso, basicamente, pouco aumentou. Neste caso daqui, conta tanto com os alimentos como com a energia também. É o geral. E aí já se pode ter visto a quantidade muito maior de aumento em percentagem. Basicamente, isto é bastante mau, significa que a inflação já está a bater perto dos 4%, é muito, muito mau, ok? Significa que estamos a perder 4% de poder de compra neste momento e ainda, se as coisas continuarem e demorarem muito mais tempo, vai piorar, o que é muito, muito mau para a economia. Mas vi algumas notícias e lá está, vocês sabem, sou português, vivo no Luxemburgo, estou imigrado no Luxemburgo, mas acompanho muitas notícias em Portugal. Acompanho aqui no Luxemburgo, como é óbvio, e mais do que lá em baixo sei os preços das coisas aqui e o quanto aumentaram também, mas saiu uma notícia aqui que achei por bem também trazer, porque normalmente as pessoas que me veem aqui são portugueses e acabam por se identificar mais com isso, e então uma notícia que saiu aqui foi por parte da Jerónimo Martins, onde antecipou a subida dos alimentos para o segundo semestre.
Se a gente acha que as coisas estão difíceis, vai acabar por piorar. A dona do Pingo Doce prevê um segundo trimestre desafiante, numa altura em que cresce a pressão exercida pelas escaladas dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes. Tendo em conta os problemas que estão entre o Irão, os Estados Unidos da América, o Estreito de Hormuz, que acaba por ser muito afetado, combustíveis que tiveram um corte radical na quantidade que acaba por chegar, etc. Os fertilizantes subiram todos de preço também e basicamente os produtores agrícolas, por exemplo, acabam por sofrer bastante com isto porque não conseguem fazer face aos preços que estão a ser exercidos neste momento e acabam por ou diminuir a produção ou automaticamente ter que subir bastante os preços. E lá está, automaticamente se subirem bastante os preços não vamos ter a mesma capacidade de compra por nossa parte, porque os salários não acompanham o aumento dos preços, isso a gente já sabe, mas está a ficar realmente difícil nesse aspecto, ok? Outra coisa que vos quero mostrar aqui também, uma notícia que saiu aqui no Jornal Económico, ok? Basicamente é a falar sobre a altura agora do verão deste ano, 2026. Estamos em maio, já não falta tudo para começarem férias, começam pessoas a começar a fazer as suas férias de verão. Grande parte das pessoas acaba por utilizar avião para ir para outro país, etc, etc. Muitos dos imigrantes, por exemplo, optam também por ir de avião no verão. São as alturas em que as companhias aéreas acabam por ter uma margem maior de lucro. Os preços aumentam, têm muita procura e têm muito voo neste momento que começa a voar mais regularmente. Só que o que é que acontece? Tendo em conta a crise que está a haver neste momento em termos de combustível, estão a haver muitos voos mesmo cancelados. Estamos a falar já neste momento de 13 mil, não é brincadeira, 13 mil voos que já foram cancelados e pela escassez de combustível. Basicamente, o que é que acontece? Se isto continuar assim durante mais tempo, na altura de verão vai ser uma pequena catástrofe que vai existir aqui, porque muitas pessoas acabam por já ter os bilhetes tirados e aí lá está, esperemos nós que eles consigam pelo menos devolver ou pagar indemnizações, etc. Porque muitas pessoas acabam por já ter os bilhetes tirados e, ou seja, o dinheiro já está gasto e se depois não puderem fazer as viagens, acaba por ser bastante desagradável. Ou se fizermos as viagens de ida para um certo país e depois não sabermos sequer se vamos conseguir regressar ou não, não é mesmo nada fácil. Quis-vos mostrar isto também porque lá está exatamente, vemos aqui, foi o que já provocaram a guerra e o risco de escassez de combustível para aviões, já provocaram o cancelamento de 13 mil voos no total de 2 milhões de lugares, ok? Não é muito, tendo em conta a quantidade que voa todos os dias, isto não é muito, mas é um começo, vamos dizer assim, que não é bom de se ver porque significa que as coisas estão realmente a ficar difíceis por todo lado, ok? Mas pronto, quis-vos trazer esta pequena também notícia. E outra coisa que vos quero falar agora, SP500. Para quem acompanha o portfólio, sabe qual é o nosso objetivo, é fazer melhor com o SP500. Posso-vos já dizer neste momento, começámos bem o ano, mas neste momento não estamos a consegui-lo fazer, ok? E não estamos a consegui-lo fazer porquê? Year to date, o SP500 está a fazer 7%, ok? Se a gente neste momento, por exemplo, desde o início do ano até agora, só tivesse comprado SP500, estávamos a ganhar bem mais dinheiro, ok? Para vocês perceberem também como é que está a situação. Só que isto tem um problema. O SP500 não para de subir. E algumas pessoas podem pensar, ok, então se calhar isso até acaba por ser bom. Mas nada sobe para sempre. Como nada desce para sempre. O mercado funciona assim. A questão aqui é, apesar de, em parte é normal, vamos dizer assim, a guerra está a ser uma coisa duradoura e as pessoas já meio que ignoram um pouco as notícias que saem, porque Trump diz uma coisa, Irão diz outra, Estados Unidos dizem uma coisa e pronto. É um bate-boca que o mercado acabou já por ignorar um bocadinho. A questão que aqui temos é que estamos realmente numa altura difícil. Uma altura economicamente muito difícil.
As pessoas estão com um poder de compra cada vez mais reduzido, as coisas estão cada vez mais caras, os salários não acompanham o aumento do preço das coisas. E a questão é que cada vez mais há mais pessoas à procura de investir, de tentar fazer dinheiro, online, de tentar fazer dinheiro com criptomoedas, com ações, com tudo e mais alguma coisa. O problema disto é, também vai haver muita gente a ficar, entre aspas, entalado numa altura destas. Porquê? O SP500 está máximos históricos, tem batido constantemente máximos históricos, podemos ver aqui, isto é 6 meses, ok? Isto é um movimento normal, vamos dizer assim, do SP500. Tem uns movimentos graduais, uma subida gradual, mas calmamente. Isto, digamos que fez desde 30 de março para a frente, é que acaba por ser preocupante. E preocupante porquê? Tendo em conta a situação que a gente está a viver. Uma guerra, Estreito de Hormuz fechado, crises económicas, tudo está a correr mal, mas o SP500 não para de subir. Isto porquê? Também em grande parte pelas 7 grandes, vamos dizer assim, as 7 grandes empresas que têm uma grande porcentagem do SP500, elas meio que estão a carregar o SP500 às costas, vamos dizer assim. O problema aqui é que cada vez mais, como eu estava a dizer, há muita gente a procurar, há muita gente a investir dinheiro e isto vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Prontos. Se nós entrarmos realmente numa recessão, se isto dura mais tempo e uma crise se alastra, o SP500 vai cair bastante e vai haver muita gente a perder dinheiro. E quando as pessoas começam a perder dinheiro, há muita gente que não gosta e o que é que faz? Vende, simplesmente não aguentam a pressão, começam a vender desenfreadamente e aí nessa altura é quando acaba por ser pior, porque as pessoas vendem e o preço continua a cair, ok? Aqui neste canal vocês sabem como é que funciona, faço aportes mensais. Neste momento, tendo em conta a minha opinião, eu poderia estar a acumular, por exemplo, o dinheiro, não estar a investi-lo mensalmente, ok? Para mim a única coisa é como eu tenho uma opinião e lá está, e este portfólio é para durar bastantes anos, talvez não me vá fazer uma grande diferença se o mercado cair 10%, pronto. A verdade é, se o mercado cair 10%, no nosso portfólio já são 700 euros que a gente vai ficar, digamos, a perder. A minha questão aqui é, eu vejo esses 700 euros a perder e não me importo, vamos dizer assim, porque eu sei que a longo prazo é um mercado rentável. A questão aqui é, há muitas pessoas que não conseguem aguentar essa pressão, que não têm a mesma visão, que querem fazer dinheiro rápido, por exemplo, e é muito difícil, principalmente numa altura destas, porque os mercados estão cada vez mais difícil de compreender, porque os mercados são bastante cíclicos. Normalmente o mercado das ações é um mercado de subida constante, gradual, não é constante. Uns anos sobe mais, uns anos sobe menos, há anos que desce, pronto, mas tendencialmente, a longo prazo, tem sempre uma subida. Como já fizemos aqui cálculos no canal, etc. E isso aí é uma coisa que a mim me preocupa, simplesmente é haver pessoas que pensam que isto vai subir eternamente e não vai acontecer. E esperemos que a correção não seja muito bruta, mas, na minha opinião, vai sim haver uma correção e veremos como é que corre. Caso haja a correção, vocês sabem, já fizemos isso, quando houve a correção é no mês de março, a gente tentou meter mais dinheiro e se houver uma correção é o que eu vou fazer. Para mim são simplesmente oportunidades de comprar ações ainda mais baratas e a gente tem que as aproveitar. Tão simples quanto isto. Talvez se o SP500 fizer uma boa correção, eu invista nessa altura em SP500. Como já vos disse, o meu objetivo não é SP500, é fazer melhor que SP500. Mas, para vos dar um exemplo, se tivéssemos uma parte, como já tinha falado nisso também no canal, de ter uma parte em SP500 e uma parte em ações individuais, por exemplo, nesse caso, se eu tivesse uma pequena parte em SP500, neste momento estaríamos a ganhar mais dinheiro que aquilo que estamos, ok? É isso que eu quero que vocês percebam. Mas vamos ver como é que as coisas correm nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Esperemos nós que no verão a gente não seja perturbado por esta situação, que as pessoas consigam ter a sua vida normalizada o máximo possível e veremos como é que isto corre. Foi um vídeo de análise do dia a dia, vamos dizer assim,
Não foi tanto em análise de mercado, não foi tanto em análise do nosso portfólio, vocês sabem. A gente tenta também acompanhar ao máximo as notícias para poder trazer o melhor conteúdo também para o canal, para poder ter a melhor noção de como é que vão as coisas financeiramente, na verdade. E por essa mesma razão eu demonstro-vos aqui o meu canal, demonstro-vos o meu dinheiro, as minhas opções. Lá está, isto não passa da minha opinião, mas vocês conseguem ver verdadeiramente aonde é que eu estou a investir o meu dinheiro. E lá está, espero que isso vos passe também um pouco de confiança, porque é esse o objetivo também, criar aqui uma pequena família, vamos dizer assim, acompanhar o portfólio ao longo dos próximos anos. Como vocês já sabem, o meu maior objetivo ter um registro, é esse o meu objetivo. Inicialmente estávamos a tentar fazer 2 vídeos por semana, mas tornou-se impossível para mim de o fazer. Tenho o meu trabalho, tenho extras fora do meu trabalho principal, sou pai, sou marido, não dá para fazer constantemente os 2 vídeos e nem sequer tinha conteúdo para o fazer. Não queria estar a ser aborrecido sempre com a mesma coisa também, então optei por cortar para um vídeo semanal e assim acabam por ter um pouco da semana resumida num vídeo e os vídeos acabam por não ser tão repetitivos e talvez daqui a 1, 2, 3 anos, se realmente o canal começar a crescer ligeiramente e que já haja mais gente interessada, que haja mais gente a comentar, talvez aí possamos fazer pequenas séries de análise de portfólios, de respostas a perguntas, etc. Talvez isso num futuro, quem sabe próximo, quem sabe mais longínquo, mas logo veremos. Não se esqueçam, vou-vos pedir novamente, deixem o vosso gosto, sigam a página, é importante para o canal, deem uma olhadela nos outros vídeos, aos poucos vocês já têm reparado, edições que vão entrando, cortes que vão entrando aqui e ali, pronto, aos poucos também estou a aprender, esse também foi um objetivo de ter começado aqui, porque lá está, em parte sou um pouco tímido, não queria estar a passar, digamos, a minha cara logo assim para a internet, mas no sentido contrário é bom porque mantém a pressão em alta e a gente tenta sempre fazer melhor e então acabamos por aprender mesmo a editar, a publicar e a sentir-nos um pouco mais à vontade a fazer isto também. E é esse o objetivo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.